tudo bem? Hoje eu tô aqui com aquele vídeo que eu já havia prometido pra vocês há bastante tempo. Eu consegui. Hoje o Jerry Strazzeri vai estar aqui para dar as dicas de ouro dele sobre comportamento no trabalho. Mas não é só isso, vocês sabem quem ele é? Ele é simplesmente o fundador do BrasilAustralia.com, o website mais conhecido para os brasileiros que querem vir para a Austrália e também para os que já moram aqui, viu? Hoje em dia ele está trabalhando na Disney, mas ele já trabalhou em grandes empresas aqui na Austrália. Então se prepara que hoje a dica é quente. Vamos lá? Aqui está o Jerry! Oi, pessoal! Finalmente, né, Jerry? Gente, se vocês não sabem disso, deixa eu contar um segredinho. Ele é meu cunhado! E mesmo sendo meu cunhado, que dificuldade, hein? Acho que é difícil a gente se encontrar. É verdade. Mas, Jerry, a gente tem um orgulho de você e da Michelle, minha irmã, que são os escritores e fundadores do Brasil Austrália. Conta rapidinho pra gente como que foi o começo, por que vocês decidiram fazer isso? Sim, quando a gente criou o Brasil Austrália, assim que a gente chegou na Austrália, a gente viu que muitas informações na época, isso em 2006, que a gente via na internet a respeito da Austrália, postadas às vezes por brasileiros, não condiziam exatamente com o que a gente via na vida aqui, principalmente o trabalho. Com a verdade, sim, né? A gente é aqui um YouTube e um blog que fala a verdade. Exatamente. Então, na época eu criei um post, na comunidade era o Orkut, que não existia nem o Facebook na época, esse post ficou bastante famoso e baseado nesse post sobre o trabalho na Austrália, eu decidi criar o Brasil Austrália. E aí virou uma febre, né? Sim, cresceu bastante, a gente chegou a ter 400 mil visitantes por mês, hoje são mais ou menos uns 200, 250 mil por mês, pessoas que todos os meses estão lá acessando o site, visitando para saber o que está acontecendo. Porque eles falam muita verdade, nua e crua, né? Às vezes até cruel com os brasileiros lá, né? É para ajudar, as informações são para ajudar. A verdade tem que ser dita para quando você chegar aqui não ficar iludido, porque não tem por que a gente tentar iludir vocês, tá, pessoal? Sim. Bom, então vamos começar, né? Me tira essa dúvida, é verdade que os brasileiros acham que o australiano não é bom trabalhador? Sim, isso é uma lenda que acontece aqui, muitas pessoas falam isso. Desde que eu cheguei aqui na Austrália existia uma lenda que dizia que o australiano era preguiçoso e o brasileiro se dava bem aqui porque o australiano não gostava de trabalhar. E desde o meu primeiro emprego aqui, a primeira empresa que eu fui trabalhar aqui como web developer na época, eu vi que isso não era verdade. O australiano é muito trabalhador, eles respeitam muito o trabalho, eles têm o trabalho é uma parte muito importante da vida deles. Então eles não se importam de trabalhar muito, eles não se importam de se dedicar bastante, eles têm esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Sim, eu mesmo assim no Brasil sempre trabalhei bastante, eu fui muito dedicado. E quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia me sobressair pela quantidade de trabalho quantidade que eu trabalhava. E eu vi que não era assim, porque eles trabalhavam muito também e eu acabei aprendendo muito com os australianos também, esse respeito ao trabalho, essa dedicação. Os australianos são muito trabalhadores, viu? Então, corta essa lenda, porque é lenda mesmo, é pura mentira. E qual foi o primeiro choque, assim, de comportamento no trabalho que você teve aqui na Austrália? O primeiro choque foi, eu percebi que você não pode impor as suas ideias ou impor aquilo que você acredita, mesmo que você tenha 100% de certeza que você está certo daquilo que você está falando. Então, por exemplo, quando acontece uma situação, eu já trabalhei em empresas que eu cheguei, eu falei, eles estão fazendo muitas coisas erradas, eu vou tentar ajustar ou mostrar para eles qual é a maneira correta de fazer isso. E você nunca pode fazer isso se você não tiver uma abertura do seu chefe, do seu time para fazer isso, e mesmo assim tem que ser de uma forma muito sutil. Então você vai ficando meses na empresa e a pouco você vai implementando uma coisa ou outra. Você não chega lá e fala, é isso que a gente tem que fazer porque eu sei ou porque é assim que funciona e vocês estão fazendo errado. O brasileiro, no geral, culturalmente a gente é um pouco, não intrometido, mas a gente gosta de passar a nossa opinião. A gente gosta de mostrar o que... Nós somos um povo opinheiro. Eu que falei, não foi ele, viu? E isso é o que não pega muito bem aqui. Aqui você tem que respeitar muito a opinião dos outros e ir introduzindo as suas ideias, as suas iniciativas aos poucos, sempre respeitando a opinião dos seus outros colegas. As pessoas não falam por favor e obrigado o suficiente no Brasil, tá, gente? Aqui... Nossa, isso foi um choque pra mim, foi uma excelente pergunta, porque foi uma das coisas que eu fui chamado a atenção de uma maneira educada pelo meu primeiro chefe aqui. Uau! Olha aí, viu?
foi chamar a atenção, gente. Sim, ele falou, ó, Jerry, desculpa, mas seus e-mails são muito diretos e você precisa ser mais polido nos seus e-mails quando você pedir alguma coisa, porque no Brasil a gente fala, você poderia me mandar isso, mesmo que você fale por favor. Aqui não, aqui você manda um e-mail, por exemplo, num que você poderia me mandar isso, aqui você vai falar, bom dia, tudo bem, como você está? Eu estou escrevendo esse e-mail para te solicitar, se for possível, para fazer um pedido, é uma maneira respeitosa. Sim. E é a maneira que todo mundo se trata aqui. Toda vez que você não faz dessa maneira, é muito rude. E a palavra por favor, obrigado e com licença, ou excuse me, é muito usada, não só no trabalho, mas dentro de casa, na minha casa, na casa das pessoas, crianças, nas escolas, no meio entre amigos. Gente, por favor, aumente o número de por favor, obrigado e excuse me no seu vocabulário. É assim que você chegar na Austrália, tá? Que você já vai ter uma vantagem. Sim. Você vai abordar alguém numa empresa que você está trabalhando, eu não chego na mesa de uma pessoa e falo, você poderia ver isso para mim? Eu falo, desculpa interromper o seu trabalho, eu sei que você está fazendo uma outra coisa agora, mas quando for possível para você, você poderia. E aí a pessoa, às vezes ela te dá uma abertura na hora, ou às vezes ela fala, eu não posso fazer agora. Isso não é mal educado, é justamente porque ela não pode mesmo. Ela está trabalhando, ela está fazendo outras coisas, e quando ela tiver um tempo, ela vai te ajudar. Muito legal. Outra coisa interessante é quando eu telefono para alguém que eu sei que é muito ocupada, a primeira pergunta depois que eu falo, hello, how are you, good? A primeira pergunta que eu faço é, você está muito ocupada agora? Sim. Eles falam a verdade, falam assim, não, agora eu realmente não posso falar. Aí você pergunta, que hora é melhor eu ligar? Aí a pessoa diz a hora, você liga na hora que a pessoa falou, entendeu? Não 5 minutos depois, nem antes. Nem 5 depois, nem antes. Mesmo que sejam amigos, vocês ouviram amigos de trabalho. Porque aqui não pode misturar, né? Como é essa história de amizade, trabalho, tudo misturado? Que no Brasil é bem misturado isso. Sim. E fala disso aqui, porque, gente, a história é outra. Aqui mesmo que você tenha amigos no trabalho, o relacionamento que você tem com eles no trabalho é diferente do relacionamento que você tem com eles na vida pessoal. Então, por exemplo, aqui eles vão muito ao pub depois do trabalho. Socializam muito. Socializam bastante, mas quando você vai num pub, não é igual ir a um barzinho no Brasil com seu amigo. Você vai lá, é como se fosse uma extensão do seu dia de trabalho. Então você não vai tratar de assuntos pessoais, você mesmo quando as pessoas bebem, você vai se controlar e vai tratar aquilo como se fosse a continuação do seu dia de trabalho, mas um pouco mais informal. Então quais são os assuntos, para ser mais direto, nesses pubs, nessas conversas? Eles não falam de nada pessoal, eles falam de atualidade. Falar da minha namorada? Não fala. Falar das filhos, ai meu filho tá me dando problema na escola. Não, isso não existe aqui, não existe. E você não pergunta nada pessoal para as pessoas também. E você tem um respeito ali, eu já vi alguns brasileiros que se colocaram em situações difíceis aqui no trabalho, tiveram problemas, porque eles trataram de coisas pessoais, ou eles foram muito pessoais, ou eles tomaram uma intimidade que os australianos não dão pra você, ou até outras culturas, assim, eles não dão às vezes pra você. Querer ficar perguntando onde a pessoa mora, quantos filhos tem, isso realmente não cai bem aqui, viu, gente? Então os assuntos são esporte, né? Política, mas política também sem ter um conflito de opiniões. Você passa às vezes a sua visão, eles passam a visão deles. E pronto. E se eles sentem que tá começando a ficar um clima um pouco mais quente, eles já mudam de assunto ou te cortam na hora e vão para outro assunto. Eles falam muito de assuntos do que tá no news, no jornal. É sempre mais relacionado ao geral. E aí você pode até achar um pouco de exagero, mas como a Márcia falou, você não pergunta às vezes onde a pessoa mora. E por que isso? Tem gente que mora com os pais ainda, então são coisas que você não entra muito nessas questões. Né? Morar com os pais aqui depois dos 18 anos não cai bem, gente? Então por isso que quando a pessoa mora com os pais, depois dos 18 anos, eles têm vergonha de falar. A maioria, não todos, né? Sim. Porque vocês têm também ter a noção que quando a gente está falando os australianos, é mais baseado nos australianos anglo-saxões, tá? Os que vêm da descendência inglesa, britânica. Agora, tem os australianos que são muito gente, que vem de descendência italiana, grega, libanesa, árabe, asiática. Então, claro, eles têm uma mistura do que é ser com o australiano britânico
né? E com as características que eles crescem dentro de casa. Por exemplo, a minha casa é bem brasileira, o jeito que eu crio meus filhos, mas eu tenho uma forte influência australiana. Então meus filhos não vão ser aquele 100% australiano-britânico. Eles vão ter várias coisas brasileiras. Então é isso que acontece quando você conhece alguns australianos que são diferentes, que não estão exatamente de acordo com o que nós estamos falando agora, porque eles têm, né, uma cultura agregada a outra cultura muito forte, né, latina, árabe, asiática. Sim. Jerry, e tem uma coisa aqui de nunca invadir o espaço do outro na nossa vida pessoal, no dia a dia. No trabalho você também tem isso? Sim, sim. Inclusive quando você começa em algumas empresas, você recebe uma cartilha e essa cartilha passa algumas informações a respeito do que você pode ou não fazer. Por exemplo, você não pode, quando você está no trabalho, você está olhando o computador da pessoa, você chegar muito perto, assim, que isso pode ser considerado assédio na visão da pessoa. Próximo. Então você respeita o espaço do outro. Isso é muito importante, porque brasileiro, né, é muito caloroso, a gente é um povo caloroso. Isso é uma coisa positiva, tá, do brasileiro ser caloroso. Mas quando você vai para outro país, você tem que saber onde está o limite ali de espaço, né? Porque às vezes algo que pra gente é comum, pra eles não estão acostumados e eles podem interpretar de uma outra maneira. Tá a dica. Bom, gente, então é isso. Vamos agradecer, Jerry. Muito obrigado. Meu cunhado. Ai, demais, né? Ter um cunhado e ter família tão chique, inteligente assim. Tenho um orgulho de você, Jerry, você sabe. Orgulho de tudo que você tem feito pela comunidade brasileira. Você tem realmente inspirado muitas pessoas a viverem de uma forma melhor na Austrália através do seu website. Não só você, minha irmã Michelle também, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de visitar o blog brasilaustralia.com, porque lá tem matérias valiosíssimas para ler. Também siga o Jerry no teu Snapchat, eu adoro, eu sigo ele dá tanta dica, gente, de trabalho. E também siga o Brasil Austrália no Facebook, porque lá bomba, gente. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, tá? Assina aqui, se inscreva e também me siga lá. Eu respondo muitas perguntas, façam as perguntas no meu Instagram e eu respondo no Snapchat, tá bom? Tô indo por agora e a gente se vê no próximo vídeo, recheado de coisas boas. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais. Tchau.